Aos candidatos prefeituráveis de Itiúba. Ontem foi a vez aí da doutora Cecília Petrina, ela que é do PCdoB. E agora, hoje, teremos aí a entrevista com Josevaldo Alves, do PSD, da coligação Juntos Somos Mais Fortes. Vamos aqui com o Josevaldo, pegar o boa tarde do mesmo. Josevaldo, boa tarde, e é uma honra imensa recebê-lo aqui na nossa emissora pela primeira vez no Cidade Notícias, aqui na nossa Abelha Dourada FM. Boa tarde, meu amigo Pelezinho, boa tarde a toda a equipe da Rádio Abelha Dourada, a todos os ouvintes itiubenses, que estão nesse momento nos acompanhando, agradecer inicialmente pela oportunidade, que nós temos, de mais uma vez apresentar as nossas propostas para o município de Itiúba, e que eu tenho certeza que são as melhores para realmente tirar nosso município da situação de abandono que se encontra. E como foi feito ontem com a doutora Cecília, vamos aqui à primeira pergunta que a nossa amiga Silvana Moraes vai perguntar, e o candidato vai ter 5 minutos para a primeira pergunta. Silvana. Boa tarde, candidato. Primeira pergunta que iremos fazer é: por que o senhor quer ser prefeito de Itiúba? Olha, Silvana, essa é uma pergunta muito interessante e a qual eu tenho o maior prazer de respondê-la. Itiúba tem passado por momentos difíceis, e o que motivou a gente a se organizar enquanto grupo, e no caso eu hoje representando o Grupo Força Jovem, a entrar nessa caminhada justamente por enxergar essa situação de abandono que o nosso município se encontra, e por enxergar também que as mesmas pessoas que ocasionaram toda essa situação de abandono são as mesmas pessoas que hoje estão se colocando como solução desses problemas, Então, a gente não pode permitir que a população de Itiúba seja mais uma vez enganada, ludibriada pelas pessoas que infelizmente não têm compromisso com o município, muito menos com o povo, e querem se utilizar de artimanhas e mentiras para continuarem no poder. E eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ter feito alguns cursos que me ajudaram a obter muitas experiências boas e conhecimento que podem com certeza contribuir com o desenvolvimento do meu município, e eu me sinto preparado para assumir essa missão. Então isso foi o que nos motivou a entrar nessa caminhada. E o motivo pelo qual eu hoje quero ser prefeito de Itiúba é, logicamente, para tirar a população dessa situação de sofrimento em que se encontra por conta da falta de compromisso com os gestores, que infelizmente não tem esse compromisso com a população, e por enxergar também que Itiúba, como eu já venho falando em alguns debates, em algumas entrevistas, o problema hoje de Itiúba não é a questão de falta de recursos públicos. É sempre bom salientar que Itiúba é um dos municípios da região que mais recebe recurso público, é um dos que é mais contemplado com os programas do governo federal, Só que infelizmente na prática a gente não vê para onde vai todo o recurso que entra no município, Só para se ter ideia, e é bom salientar isso para a população, Itiúba esteve nos últimos anos entre as 10 cidades que mais receberam recursos públicos na Bahia. Então era para consequentemente estar entre as 10 melhores para se viver, mas na prática não é o que a gente observa no dia a dia, e o que a gente vê é, infelizmente, algumas famílias que é conhecido da história de Itiúba, que se beneficiam do poder público, e de certa forma enriquecem de forma ilícita, enquanto a população, o trabalhador que paga seus impostos, infelizmente fica a ver navios sofrendo, Então é por enxergar toda essa situação de abandono, de descaso, e por saber que entram no município uma boa quantidade de recursos, que daria sim para fazer muita coisa, que me motivou a aceitar esse desafio e essa missão
de representar o Grupo Força Jovem nesse pleito eleitoral e está nessa caminhada pedindo à população uma oportunidade de construir uma história diferente para o nosso município, né? De assumir o compromisso de realmente aplicar cada centavo que entrar na prefeitura aonde realmente deve ser aplicado. Não se justifica, por exemplo, um programa como o SAMU, que tem aqui em Itiúba, que recebe recursos mensalmente, está com a ambulância quebrada há mais de 4 meses. Não se justifica. Não se justifica a questão do transporte escolar tá há mais de 2 semanas parado e os alunos sem aula, tendo um prejuízo imenso que eles não vão sentir, não é nem agora, eles vão sentir lá na frente quando forem fazer o vestibular, quando forem fazer o Enem, quando forem fazer uma prova de um concurso público. É lá que eles vão sentir o prejuízo que esses dias que eles ficaram sem aula ocasionaram. Então, da mesma forma como faltou o transporte para os alunos irem assistirem suas aulas, a gente não vê faltar transporte para grupos políticos fazerem grandes carreatas no município. Não vê faltar combustível para se fazer essas grandes carreatas. Então, o que falta em Itiúba realmente é compromisso de quem está à frente da gestão em realmente aplicar o dinheiro que chega para gerar benefício para a população. Isso não é difícil. Com os recursos que chegam dá para fazer muita coisa. Fora as opções e oportunidades que nós temos de buscar e conseguir recursos extras, tendo realmente uma equipe preparada que possa buscar esses recursos nos locais onde realmente existem, né? Só precisamos ter realmente pessoas capacitadas e preparadas para fazermos os projetos e buscar canalizar esses recursos para realmente aí sim desenvolver Itiúba e trazer dias melhores para o nosso povo. Cidade em Notícias. Muito bem, estamos aqui com a entrevista com o candidato a prefeito de Itiúba, Josévaldo Alves, do PSD, da coligação Juntos Somos Mais Fortes. E agora vamos à entrevista, de fato, aqui com as perguntas que o povo fez, gravadas aqui, que o Josévaldo vai respondê-la, que foi sorteada no momento exato de 3 minutos para a resposta, candidato. Você vai ter esses 3 minutos para respondê-la. A Silvana Moraes está sorteando ali. Silvana Moraes, o candidato mesmo vai pegar aí o nome do cidadão que vai elaborar a pergunta já gravada aqui para você, amigo ouvinte, também escutar e analisar a pergunta e a resposta do candidato. Silvana, qual foi? Saiu Andréia. Saiu Andréia. Andréia, vamos aqui buscar a entrevista, a pergunta dela. Andréia que vai falar agora com o Josévaldo, perguntar ao candidato. Meu nome é Andréia, moro aqui no Projeto Sertanejo 1. E, assim, em época de eleição, a gente sabe que tudo se baseia à base de promessas, né? O foco maior é simplesmente naquilo que o povo tem mais necessidade, como no momento as estradas, os hospitais, um hospital que existe na cidade que, na verdade, não existe, que se você chegar lá é o Hospital do Dipirona, e logo o mundo está voltando. Então, assim, eu gostaria de saber de um dos 4, ou melhor, se fosse dos 4, qual realmente é a proposta de governo em si, tá? Em relação aos jovens, o que podem estar se fazendo com os jovens, que a gente vê que os jovens hoje em dia estão sendo vítimas, né, de uma situação como droga, como roubo. Se vai ter algum plano no qual esses jovens vai estar incluído, hospital. E que a gente sabe também que tudo não depende só de um. Como dos vereadores, não vai estar dependendo só deles, porque atrás deles também depende também que alguém colabore, né? Porque eles são a voz. E do prefeito também, né? A sociedade tem que estar tendo essa noção. E qual vai ser o desempenho de vocês em relação a isso também? Se quando estiverem lá vai haver um certo comodismo ou vai estar cada um jogando a peteca para o outro estar resolvendo? Candidato, você tem 3 minutos para a resposta. Ok.
É uma pergunta muito interessante e, assim, infelizmente a gente vê realmente nesse momento político as pessoas, geralmente os que já são, principalmente, né, só apareceram de 4 em 4 anos, né, e com muitas promessas bonitas de agora para frente, mas infelizmente não fizeram nada daqui para trás. Eu acho que o diferencial que a gente tem a apresentar à população de Itiúba é justamente esse. Nós temos já um histórico de trabalho junto às comunidades, buscando trazer desenvolvimento para o nosso município, né? Então nós já podemos fazer alguma coisa pela população, mesmo sem pensar na época em ser político. Então, com relação à questão da juventude, o que nós precisamos é gerar oportunidades para que a juventude não precise ir embora de Itiúba. Infelizmente, hoje muitos dos nossos jovens, por não ter oportunidade aqui no nosso município, acabam indo para outros, né, grandes centros em busca de uma oportunidade. E o que a gente precisa é justamente desenvolver um governo participativo e que possa gerar essas oportunidades, tanto no meio rural, que hoje no nosso município basicamente 70% da população vive no meio rural, e nós precisamos desenvolver oportunidades para as pessoas que vivem naquele meio, né? E também para os nossos jovens que vivem no meio urbano, né? E a gente sabe que infelizmente hoje na prefeitura muitas pessoas não trabalham, mas recebem como funcionário, né? Então o que a gente precisa é justamente enxugar a folha da prefeitura e identificar as vagas que realmente tem disponíveis e buscar colocar a juventude aí nesse cenário, porque a juventude de Itiúba é uma juventude que tem muito potencial, tem muita capacidade. Nós temos muitos jovens que infelizmente não têm a oportunidade, e é somente o que eles precisam. Assim como a gente também hoje está aqui pedindo à população justamente isso, uma oportunidade de mostrar nossa capacidade, né, como gestor. E a juventude precisa também disso, de uma oportunidade para mostrar sua capacidade. E com certeza nós iremos trabalhar de forma bem próxima e buscando inserir os jovens no mercado do trabalho, ou melhor, no mundo do trabalho, que é não somente de empregar, gerar vagas de emprego, mas também despertar nos jovens as oportunidades que existem de empreendedorismo no nosso município, para que se possa assim desenvolver ações e atividades que possam contribuir com o desenvolvimento do município. E com relação à questão da saúde, que foi colocado também na pergunta, infelizmente Itiúba realmente está abandonado na questão de saúde. E a gente vai buscar realmente implementar políticas públicas que possam realmente dar um atendimento digno à população, né? Possibilitando a questão do hospital, que infelizmente não tem uma estrutura adequada para atender as pessoas, né? Adquirindo uma frota que possa estar dando o suporte às pessoas que vivem no meio rural para se deslocarem quando estiverem no momento de doença, né? E outras ações mais, as pactuações com outros municípios para que possam atender as especialidades que aqui em Itiúba não tem, enfim. Não, candidato, seu tempo esgotou. Vamos agora com a próxima cidadão que vai perguntar ao candidato Josevaldo Alves, do PSD, da coligação Juntos Somos Mais Fortes. Sim, Silvana. Irá perguntar o Flávio. Flávio vai fazer a pergunta ao candidato Josevaldo Alves. Vamos aqui buscar o áudio, a pergunta do Flávio. Vamos lá escutar agora. Eu sou o professor Flávio Azeredo e gostaria de fazer uma pergunta aos senhores candidatos. Caso sejam eleitos, como é que vão fazer para administrar com um grupo tão grande e a prefeitura vai ficar sucateada na mão desses medalhões que estão seguindo a esses grupos? Como é possível fazer uma administração pura, limpa para a população de Itiúba se estão rodeados de grupos tão sujos? Candidato, 3 minutos. Pode ficar à vontade. Ok. Primeiramente dizer que essa pergunta ela não se aplica a minha pessoa nem a meu grupo. Nós não temos nenhum medalhão investindo recurso público, né, que infelizmente muitas vezes o recurso que se aplica em campanhas aí já vem dos próprios cofres públicos, né? Então essa pergunta acredito que não se aplica, então tenho certeza não se aplica ao meu grupo, né? E queria aproveitar para dizer que nós hoje no Força Jovem nós temos colaboradores, que é bem diferente de investidores. As pessoas que hoje estão com a gente estão colaborando porque querem realmente o melhor para o nosso município.
né? E cada um tem contribuído com o que realmente tem condições, né? Tanto é que nós estamos aí fazendo a campanha com a cara e a coragem, mas de cabeça erguida por estarmos fazendo o que achamos que é certo, né? Então nós não temos nenhum medalhão, não temos nenhum investidor que esteja colocando dinheiro em nosso grupo para mais na frente tirar o dobro ou o triplo, 4 vezes mais do que o que colocou. Então, assim, nós sofremos inclusive perseguições de outros grupos que esse sim tem grandes medalhões que vêm aí com artimanhas, né, maquiavélicas, tentando prejudicar a nossa candidatura, mas infelizmente para eles foram frustradas. E dizer que se nós, com fé em Deus, chegarmos lá, teremos plena liberdade para fazer uma gestão da forma como nós queremos. Eu, Josévaldo, não tenho nenhum compromisso obscuro com nenhum medalhão e nem com nenhum investidor no meu grupo. E terei a total liberdade para escolher a minha equipe de governo, os meus secretários, né, de acordo com a sua capacidade, de acordo com as suas intenções de realmente estabelecer um governo que possa dar resultados para a população. Então terei com certeza total autonomia para escolher uma boa equipe, terei total liberdade para fazer a gestão pública da forma como eu penso, da forma como eu quero e, claro, de forma participativa, ouvindo a população, né, e fazendo o que certamente irá agradar ao povo, à sociedade, né? Até porque, como falei, e é bom salientar, não tenho nenhum medalhão, não tenho nenhum investidor no meu grupo colocando dinheiro para investir na campanha, para mais na frente querer tirar o dobro ou muito mais, de certa forma já comprometendo a estrutura da prefeitura. Mas basta a população de Itiúba observar e olhar para os outros grupos, que aí sim vão enxergar grandes medalhões aí da política itiubense, né, investindo pesado na estrutura de campanha de outros grupos, fazendo grandes carreatas, grandes comícios, comprando, né, vários políticos e até mesmo, infelizmente, alguns eleitores. E esse sim, a população tem que ter o maior cuidado e o medo. Tempo esgotado, candidato. Vamos agora à próxima pergunta. Estamos aqui no Cidade Notícias, com apoio cultural de Internet da Bahia, Trindade Auto Center, doutora Rebeca Gomes e Lico Cabelo e Céu, na entrevista com o candidato a prefeito de Itiúba, Josévaldo Alves, do PSD, da coligação Juntos Somos Mais Fortes. Silvana Moraes, qual foi o sorteado? Quem irá fazer a próxima pergunta será a Mari. Mari, vamos aqui colocar o áudio para ser veiculado. Vamos aqui ouvi-lo. Boa tarde, meu nome é Mari, sou de Itiúba, mas não resido aí, moro em outra cidade. E eu gostaria de saber, os senhores eleitos, o que irão fazer com os jovens. Jovens estão saindo daí para outras cidades para procurar emprego, procurar um futuro melhor, porque Itiúba não oferece isso, não oferece lazer. Estive aí recentemente, tem mais ou menos uns 15 dias a um mês atrás, e vi que a cidade está acabada, as estradas, não tem lazer para os jovens, não tem lazer para as crianças, não tem saúde, não tem nada disso. E os senhores eleitos vão fazer o quê em relação aos jovens? O nosso maior patrimônio são as crianças e os jovens. O Clube 2 de Julho está destruído, não era lazer antigamente. Todo domingo tinha um som eletrônico para os jovens e os adolescentes irem dançar, entendeu? Se distrair. Hoje em dia não tem mais nada a não ser a praça sem nada, só os bares, mais nada, nada de bom para oferecer para os jovens itiubenses e para os de fora que chegam aí também. Muito bem, candidato, fique à vontade. Bem, como se percebe, é um tema até que às vezes é repetitivo, justamente por conta da falta de oportunidades que a juventude infelizmente não tem no nosso município, né? E essa é uma questão que infelizmente tem contribuído para que muitas pessoas, muitos jovens tenham ido embora do nosso município por não ter essas oportunidades, como a própria amiga colocou aí. E mais uma vez aproveitar para colocar para a população itiubense que
que o que nós precisamos é gerar essas oportunidades. Itiúba é um município que é muito rico, tem um potencial enorme, né? E o que nós precisamos é gerar, né, trabalho e renda através do fomento ao empreendedorismo no campo e na cidade, né, através da implementação de ações que promovam o desenvolvimento do potencial econômico do nosso município. Como assim? Desenvolvendo e investindo, né, na agricultura, na pecuária, na pesca, na piscicultura, no turismo, né, que tem um potencial turístico enorme, né, e consequentemente, quando a gente desenvolver esse potencial, né, que nós temos, acaba-se por consequência desenvolvendo também o comércio, né. E o que nós precisamos fazer é desenvolver essas atividades, esse potencial que nós temos e gerar essas oportunidades para a juventude, tanto para os jovens que vivem no meio rural, né, quanto também para os jovens que vivem aqui no meio urbano, né. E com relação à questão do lazer, Itiúba tem um potencial muito grande na questão do turismo. Infelizmente nós temos aí uma infraestrutura hoje que não ajuda muito a se desenvolver esse potencial. Nós temos estradas aí que estão esburacadas, então hoje as pessoas que são de outros municípios pensam duas vezes antes de vir visitar o município de Itiúba, seja para ir ali no açude de Rômulo Campos ou em algum outro ponto turístico da cidade, como a Serra de Itiúba e outros trilhas que existem aqui no município. Os festejos que existiam, que eram tradicionais, infelizmente se acabaram. Nós não temos mais aqueles festejos juninos que eram tradicionais em algumas localidades, né? O próprio carnaval também, que é uma festa tradicional em Itiúba, infelizmente já não se tem investimento para desenvolver essa cultura, e infelizmente toda essa infraestrutura, né, junto com essa questão da falta de investimento no lazer, acaba contribuindo para que Itiúba acabe ficando no esquecimento. Muitas pessoas que vinham com muita frequência no nosso município não vêm mais por conta de que as estradas não ajudam, porque não tem mais opção de lazer, né? O esporte praticamente se acabou, que trazia muita renda para o município, né? Gerava muitas oportunidades, e o que a gente precisa realmente é resgatar toda essa estrutura e resgatar a nossa tradição, a nossa cultura, e gerar oportunidades para a juventude e para o nosso povo. Muito bem, amigo ouvinte, você está na Belha Dourada FM 104,9. São 12 horas e 53 minutos. Estamos aqui continuando a série de entrevistas com os prefeituráveis de Itiúba para ver aí as suas respostas diante das perguntas que você, amigo ouvinte, nos mandou. Vamos aí, Silvana Moraes, ao próximo cidadão que vai perguntar ao candidato Josevaldo Alves. Quem irá fazer a próxima pergunta será Elisângela. Elisângela, vamos aqui colocar o áudio no ar para o candidato responder a pergunta da Elisângela. Meu nome é Elisângela, eu faço parte da ONG EBA, em busca do bem animal, e eu gostaria de saber dos candidatos se existe algum projeto voltado para o cuidado e a proteção desses animais que hoje sofrem todos os tipos de maltratos nas ruas da nossa cidade. Como nós sabemos, o município tem, por obrigação legal, criar meios, né, para proteger e cuidar desses animais, como o 119, por exemplo. O gestor é o tutor legal dos animais do município. Então, eu gostaria de saber se existe algum projeto para esse fim. Candidato, fique à vontade para sua resposta. Uma pergunta muito interessante, né, que pouco se ouve discutir nos espaços de debate político. E aproveitar para agradecer, na verdade, a doutora Grace, que já desenvolve um trabalho aqui com a ONG, né, nessa questão desse cuidado com os animais que infelizmente são abandonados. Aproveitar para esse momento para também parabenizar por esse trabalho que ela já vem desenvolvendo e dizer para a população itiubense que nós temos sim, faz parte do nosso plano de governo ter esse cuidado com os animais, até porque nós sabemos que
essa questão dos animais que ficam muitas vezes abandonados na rua, eles são também problema de saúde pública, porque eles podem gerar, né, e transmitir doenças que certamente vão fazer com que pessoas adoeçam e o poder público tenha que gastar mais, né, para tratar essas pessoas. Então, assim, é uma das coisas que nós vamos desenvolver através das PPPs, as parcerias público-privadas, justamente estreitar esse laço com essa ONG que já existe e que já faz um trabalho muito bonito, muito interessante, e que realmente já vem ajudando ao município a, de certa forma, diminuir o impacto que é gerado por conta dessa questão dos animais que ficam abandonados e que sofrem maus tratos, e aproximar esse contato com essa ONG que já existe através dessa parceria público-privada e possibilitar os meios de desenvolver palestras de conscientização nas comunidades, né, nos bairros, para que as pessoas possam estar cientes do problema que pode gerar essa questão dos animais abandonados nas ruas, né? Conscientizar também a respeito da questão da legislação, da obrigação que o cidadão tem de cuidar, né, desses animais, né, de ficar atento ao que se determina a legislação para não de certa forma acabar fazendo algum crime com relação a essa questão dos animais, e buscar de forma bem intensa essa parceria, né? E a gente pode também buscar parcerias junto a outras instituições que já vêm também desenvolvendo algum trabalho nesse aspecto, né? O próprio IF Baiano, que é o órgão onde eu trabalho, nós temos lá vários veterinários que podem estar se fazendo, né, uma parceria para buscar desenvolver alguns trabalhos que possam minimizar esses problemas, como por exemplo a questão da castração dos animais, né, que vivem nas ruas, para evitar que eles possam se reproduzir e estar aumentando esse problema que gera também, como eu falei, um problema de saúde pública, né? E também buscar junto à população, à própria comunidade, também se inserir, discutir e contribuir para solucionar esse problema, né? Porque não é um problema apenas do poder público, mas de toda a população. Muito bem, tempo esgotado. Vamos agora à próxima pergunta. A senhora Moraes vai dirigir-se ao candidato que pegou nesse exato momento o nome da pessoa que vai perguntar agora para o mesmo. Silvana. Quem irá fazer a próxima pergunta será Lucinalva. Lucinalva, vamos aqui colocá-la para falar a sua pergunta ao vivo. Vamos lá. Meu nome é Lucinalva, moradora do povoado de Picos, e gostaria de saber dos candidatos o que irão fazer no povoado em relação à educação, pois a mesma está precária, falta material didático, ônibus, os transportes para levar os alunos nas escolas, e há 12 anos a direção é a mesma. Candidato, fique à vontade. Bem, o que nós vamos fazer pela educação não só do povoado de Picos, mas do município como um todo? Primeiro, reestruturar as escolas que nós temos, né, que infelizmente estão aí abandonadas, né? Nós temos até profissionais realmente capacitados, profissionais que têm o desejo de contribuir de forma mais incisiva com a educação. Tem pessoas realmente que têm o maior desejo de ver Itiúba em outro patamar com referência à questão da educação, mas infelizmente essas pessoas acabam esbarrando nas dificuldades com relação à questão de estrutura, de condições de trabalho. Então o que nós vamos fazer para melhorar a educação é justamente investir na reestruturação das escolas, né, para que possa ter um ambiente realmente digno para os nossos alunos e também, né, para os nossos profissionais da educação. Também possibilitar a adoção de políticas públicas de valorização profissional, né, de forma a valorizar os profissionais da educação, tanto financeiramente, né, através de uma melhoria no plano de cargos e salários, bem como também a melhoria e valorização da pessoa humana, tendo em vista o papel que hoje o docente, o profissional da educação tem e representa para a sociedade, né? E também buscar desenvolver a questão da contextualização do ensino, a contextualização da educação, de forma a preparar nossos jovens para o mundo do trabalho, né, despertando neles o interesse no empreendedorismo rural e urbano, gerando novas oportunidades,
né, de acordo com a realidade na qual cada um está inserido, né, como eu falei anteriormente, né, a questão de gerar oportunidades, né, para a juventude. E também vamos buscar, através das PPPs, como eu já falei, a parceria público-privada, a implementação de uma casa familiar agrícola, para que os nossos jovens, como eu falei, Itiúba é um município que tem 70% da população que vive no meio rural, e o nosso maior potencial de desenvolvimento é a agropecuária, né? E nós vamos buscar essa casa familiar agrícola, que é uma entidade que vai poder estar concedendo o ensino técnico, né, aos nossos jovens, para que eles possam ter uma formação e um conhecimento que possa ser aplicado para gerar essas oportunidades de empreendedorismo, tanto no meio rural quanto no meio urbano. E outra coisa também que nós precisamos desenvolver é a questão da formação continuada para os profissionais da educação, né? Estar sempre realizando cursos que possam fazer com que esses profissionais estejam sempre atualizados com relação às informações e técnicas mesmo de ensino que possam estar contribuindo para seu aperfeiçoamento profissional. E também implementar um programa de concessão de apoio financeiro aos estudantes itiubenses que fazem cursos técnicos ou superiores em outros municípios, e também buscar as parcerias junto aos institutos federais para trazer cursos técnicos para Itiúba e também com as universidades. Não se perca no tempo, em Itiúba são exatamente 13 horas e 2 minutos, 13 e 2. Vamos aqui dando continuação à entrevista com o candidato a prefeito Josevaldo Alves, do PSD, da coligação Juntos Somos Mais Fortes. Vamos agora com a próxima pergunta. Qual cidadão vai perguntar ao candidato Josevaldo Alves? Silvana. Quem irá perguntar vai ser o Miller. Vamos aí colocar a pergunta do Miller no ar. Meu nome é Miller Vilas Boas França, moro no povoado de Bela Vista de Covas. A minha pergunta vai ser direcionada ao tema segurança pública. Eu gostaria de saber o compromisso dos candidatos em relação a esse tema na zona rural, principalmente nos povoados. Eu faço essa pergunta direcionada à localidade onde moro, mas eu acho que serve para as demais localidades do município, pois há uma grande falta de segurança nesses locais. E se eu não sei da população, gostaria de saber do compromisso do candidato com esse tema. Candidato, você tem 3 minutos, fique à vontade. Infelizmente a nossa segurança está acabada em Itiúba, né? Nós não temos, infelizmente, hoje mais segurança. E o que nós temos para oferecer ao nosso município, não apenas na zona rural, mas no município como um todo, inclusive na zona urbana também, é implementar um modelo de gestão integrada e participativa de segurança pública municipal, de forma a promover um maior engajamento da comunidade junto à Guarda Municipal, Conselho Tutelar e Polícia Civil e Militar, visando garantir assim uma maior tranquilidade da população, né? Fortalecer também a questão do Conselho Municipal de Segurança Pública, que passou algum tempo aí, infelizmente, abandonado, onde inclusive a pessoa que era presidente, que hoje é candidata, né, deixou o conselho abandonado, não exerceu nem não efetuou nenhuma ação que pudesse estar contribuindo para a mudança desse cenário, né? O fortalecimento do conselho, também a questão da estruturação e aparelhamento da Guarda Municipal, com treinamento e reciclagem periódica para os agentes, bem como o aumento do efetivo através da realização de concurso público. Isso porque nós podemos e temos condições de, reestruturando essa Guarda Municipal e aumentando o seu efetivo e aparelhando ela, fazer com que haja rondas não apenas aqui na zona urbana, mas também na zona rural. E além disso, né, em alguns povoados estratégicos, colocar, no caso, uma viatura da própria Guarda Municipal para atender a população nessa questão da segurança e desenvolver uma parceria mais intensa e que possa realmente gerar resultados com as polícias, né, civil, militar, para que possa ter uma maior periodicidade com relação à questão das rondas nos povoados, que infelizmente muitos povoados, quem está hoje no meio rural, quem vive aí nos povoados sabe do que eu estou dizendo, que é uma raridade se ver uma viatura da polícia passando no povoado, né? E as pessoas hoje
Infelizmente, até onde se tinha tranquilidade e sossego, que era na zona rural, infelizmente não se tem mais. Então nós vamos buscar estreitar essa parceria com as polícias civil e militar, para que se possa estar se fazendo rondas com mais frequência nos povoados, principalmente também nos povoados que tem as feiras, né, como Piaus, Rômulo Campos, né, Bela Vista de Covas, para que nesses dias de feira a polícia possa intensificar as ações e que possa assim gerar esse sentimento de maior tranquilidade na população itiubense. Até porque Itiúba, infelizmente, tem vivenciado aí situações em que a gente percebe o aumento da violência, né, e que a gente fica de certa forma refém, né, de tudo isso por não ter no poder público essa estrutura que garanta ao cidadão e à cidadã de bem ter realmente segurança, tanto os que estão aqui na zona urbana e também os que estão lá na zona rural, que sofrem com essa falta de segurança. Muito bem, vamos agora à próxima pergunta. Silvana, quem vai elaborá-la? Quem irá fazer a próxima pergunta será Alain Azeredo. Alain Azeredo. Vamos aqui colocar a pergunta do mesmo no ar. Meu nome é Alain Pinto de Azeredo, professor Alain. Eu gostaria de perguntar aos candidatos quais dos candidatos irá ouvir o povo ao fazer a sua equipe e montar o seu secretariado, ouvindo o povo e fazendo o fundo participativo e não obedecendo aos grupos. Candidato, fique à vontade. Eu posso afirmar com toda tranquilidade que eu vou ser esse candidato, que vou realmente cumprir com o meu mandato, sempre ouvindo os anseios da população, até porque isso foi o que me motivou a entrar na política. Que me motivou foi justamente buscar resolver os problemas da população, né? E terei, como já falei, toda a tranquilidade, né? E ouvirei certamente a população na hora de escolher a equipe que irá me ajudar a governar Itiúba e a trazer resultados positivos para o nosso povo, né? Com certeza serão pessoas que nós iremos escolher com base na sua capacidade, compromisso e boas intenções, independente do lado político que ela esteja nesse momento. Pode ser até um adversário político meu nesse momento, mas se for uma pessoa que tenha realmente capacidade, tenha compromisso e boas intenções para trazer os resultados que nós queremos, certamente essas pessoas terão espaço na nossa gestão, né? As pessoas que hoje estão já exercendo algum ou que já exerceram algum mandato ou que exerceu algum cargo, né, no município que deu resultado em algum momento, com certeza essas pessoas vão ser vistas e nós iremos buscar quem realmente tem o que ofertar de resultado para Itiúba. Terei toda a tranquilidade do mundo para escolher uma equipe, até porque a gente sabe que não é só o prefeito que vai conseguir resolver sozinho todos os problemas. Ele tem que estar realmente amparado por uma boa equipe que possa ajudá-lo a resolver esses problemas. E eu terei com certeza toda essa tranquilidade para escolher. Inclusive alguns nomes eu já tenho na minha cabeça, né, de pessoas que têm realmente capacidade, têm compromisso e têm boas intenções. E certamente essas pessoas terão espaço no meu governo para contribuir com essa gestão, que certamente trará bons resultados para Itiúba. Agora, o que a gente pode observar é que em outros grupos, com certeza, a gente não enxerga isso. O que nós enxergamos são pessoas que estão lá, né, que já passaram pelo poder, causaram vários danos ao nosso município e que estão em grupos buscando, mais uma vez, né, não seria uma oportunidade, mas se manter, né, no poder, não com o interesse de resolver os problemas da população, mas preocupando-se simplesmente e puramente com os interesses pessoais ou no máximo de sua família. E nós conhecemos bem quem são essas famílias de Itiúba que sempre tiraram proveito do poder público. A minha, posso afirmar, nunca tirou. Pelo contrário, eu sempre procurei contribuir com o meu município, né, mesmo sem ser político, para que pudesse estar tentando solucionar alguns problemas da população. E certamente estarei procurando pessoas que irão me ajudar, pessoas capacitadas, comprometidas, que tenham boas intenções para resolver esses problemas e trazer dias melhores para Itiúba.
Cidade em Notícias. Abelha Dourada FM. Muito bem, amigo ouvinte, você está na Abelha Dourada FM, no Jornal Cidade Notícias, e que está recebendo aqui o candidato a prefeito de Itiúba, Josevaldo Alves, do PSD, da coligação Juntos Somos Fortes, na série de entrevistas ao longo dessa semana. Já entrevistamos até agora a doutora Cecília Petrina, do PCdoB, e agora é a vez de Josevaldo Alves. Silvana Moraes, qual a próxima pergunta? Quem vai fazê-la? Quem irá realizar a próxima pergunta será Ismael. Ismael, vamos aqui colocar a pergunta do Ismael no ar. Meu nome é Ismael Pinto de Azeredo. Eu gostaria de saber o que é que os novos governos irão fazer referente a desvio de função, referente ao não pagamento de funcionários contratados por prefeituras, porque é bem de praxe dos candidatos deixarem em atraso 3, 4 meses de forma eleitoreira. O que vão fazer referente às ruas, tipo a Rua Santana, Travessa Santana, Rua das Flores, que estão constando no sistema como calçadas e foi desviado dinheiro e não estão calçadas. E o que vão fazer quanto principalmente ao dinheiro da saúde, que sempre é desviado para outros setores. Tipo, eu sou agente comunitário de combate às endemias, trabalho no setor de endemias, o setor é totalmente sucateado. Não temos direito a material, não temos direito a sequer um local de trabalho. A gente é cigano, ganha da gente em termos de mudança de local, porque nós não sabemos onde trabalhamos. Um dia está na Secretaria da Saúde, outro dia está na casa de um fulano de tal, que faz parte de um partido tal, que é beneficiado para alugar e receber o dinheiro do aluguel, até mais do que o que vale o local. Então, eu gostaria de saber como é que eles vão tratar a população local, principalmente o setor trabalhista, ao qual eles têm obrigação de bem atender. Candidato, fique à vontade. Parece que as perguntas foram muito contempladas com a família de Itiúba, né? Dizer o seguinte, com relação à questão de disfunção, nós temos muitos, né, servidores aqui que recebem na folha de pagamento, mas que muitos desses servidores nós não sabemos onde eles trabalham. Inclusive, o próprio irmão da pessoa que fez a pergunta. Ele é candidato a prefeito de Itiúba, ele é funcionário público, mas eu particularmente não sei aonde ele trabalha. Então, para uma pessoa que se diz que realmente é honesto, né, que vai mudar, vai solucionar os problemas de Itiúba, seria bom que ele, como ele vai ser provavelmente, né, dentre os próximos que vão ser entrevistados, que ele respondesse à população onde é que ele trabalha, quais são os resultados que ele tem gerado do trabalho dele para a população, porque o dinheiro que ele recebe como servidor é dinheiro público, é o dinheiro que é pago com os nossos impostos, com os impostos da população. E ele, como servidor público, ele tem que dar resultado para a população, né? E aquela conversa de que, porque já pedi, o prefeito não me lota, qualquer servidor, em uma situação dessa, pode ir na justiça e exigir da justiça que se lote, porque caso isso não venha acontecer, isso é abuso moral. Agora, é muito cômodo para alguns que estão nessa situação, né, de receber, mas não trabalhar, não buscar os seus direitos, até porque muitas vezes não tem o interesse de trabalhar, né? Então, responder nessa situação, que nós vamos realmente buscar enxugar a folha, justamente identificando as pessoas que estão recebendo, mas não estão trabalhando, né? E, como eu falei anteriormente, usar essas vagas que existem na prefeitura hoje realmente com as pessoas que queiram trabalhar. E aí entra, sim, a oportunidade para a nossa juventude, que estão aí dispostas, querendo somente uma oportunidade de contribuir e muitas vezes não são enxergadas, né? E com relação à questão do sucateamento da saúde, né, infelizmente é uma coisa que a gente em Itiúba vem sofrendo muito, né? Os agentes de saúde mesmo, eles prestam um trabalho para a comunidade que é muito importante. Quanto mais se investe no agente de saúde, menos o governo gasta, né, na questão do tratamento lá no hospital. Então, agir de forma preventiva é o que nós precisamos fazer, né? Investir mais nos agentes, né, comunitários de saúde e também nos agentes comunitários de endemias, para que o investimento que será feito no trabalho deles possa resultar em menos gastos
né, em outras áreas da saúde. Menos pessoas vão ter que procurar o hospital se trabalham de forma preventiva. Né? E com relação à questão das ruas, né, que segundo se fala aí, né, conforme que a gente acabou de ouvir na pergunta, que muitas estão calçadas no papel, mas na prática não estão, é realmente buscar verificar essa situação. Isso a gente tem condição de verificar com a auditoria, que provavelmente chegando lá, a primeira coisa que iremos fazer é uma auditoria para saber a real situação e buscar resolver esses problemas. Tempo esgotado, candidato. Vamos agora fazer a próxima pergunta através do sorteio, que o próprio candidato pega o nome do cidadão que vai perguntar. Silvana. Quem irá fazer a próxima pergunta será Leco. Leco. Vamos aqui colocar a pergunta do Leco no ar. Sou Leco, mando a Rua do Corte, quero saber qual a proposta dos candidatos a prefeito em relação ao esporte. Pronto, candidato, fique à vontade. Com relação à questão do esporte, nós, infelizmente, em Itiúba, não o temos mais. E o que nós precisamos fazer é justamente incentivar a prática dos esportes, né, através do resgate das estruturas esportivas, né, que nós temos no município, a exemplo do estádio municipal Raimundo Matos, que está abandonado, né. O município recebeu, na época da gestão da doutora Cecília, um investimento para se reformar o estádio, e hoje ele está pior do que o que estava antes de iniciar a reforma, né. A quadra poliesportiva também, onde era realizado o campeonato de futsal, né, de verão, infelizmente também está com o telhado lá caindo, né, abandonada. E o que nós precisamos é resgatar, né, essas estruturas esportivas e incentivar essa prática de esportes na população, né? Além também de organizar os campeonatos que nós tínhamos aqui, que eram tradicionais e que infelizmente não se tem mais. A exemplo da Copa Rural, que movimentava muitas comunidades rurais, né? Acabava por gerar emprego, renda também, né, durante o período da realização do campeonato. A questão do campeonato de bairro também, que era uma realidade que existia, infelizmente hoje não existe mais. A questão do torneio de futsal, né? E incentivar e organizar esses campeonatos em suas diversas modalidades, bem como também possibilitar a participação em outros campeonatos intermunicipais. É o que nós precisamos realmente fazer para resgatar a questão do esporte no nosso município. E além disso também, nós precisamos identificar e trabalhar em parcerias, né, com o pessoal da educação, para que a gente possa também estar inserindo a juventude, né, as nossas crianças, para que elas possam se envolver mais com a prática dos esportes, para que elas possam ter mais uma opção, né, ali de ocupar o seu tempo e assim não entrar pelo mundo das drogas. Infelizmente hoje acaba sendo uma consequência, né? A falta do esporte contribui para que muitos dos nossos jovens acabem entrando no mundo das drogas. Então nós precisamos realmente incentivar, né? Precisamos resgatar essas estruturas e incentivar a prática dos esportes em suas diversas modalidades que existem em nosso município e possibilitar esse desenvolvimento do nosso esporte, não apenas no âmbito municipal, mas também intermunicipal, né? Participando de outros campeonatos fora do nosso município e levando o nome de Itiúba, né, para fora. Notícias. Não se perca no tempo, em Itiúba são exatamente 13 horas e 20 minutos. Vamos aqui no apoio cultural de Internet da Bahia, Trindade Auto Center, doutora Rebeca Gomes e Lico Cabelo e Céu. Estamos aqui com a entrevista com o candidato Josevaldo Alves, candidato a prefeito Josevaldo Alves, pelo PSD, da coligação Junto Somos Mais Fortes. Vamos aí agora a próxima pergunta, já sorteada, Silvana Moraes. Quem irá fazer a próxima pergunta será Paulo Henrique. Paulo Henrique irá fazer a pergunta, elaborá-la. Vamos colocar no ar. Meu nome é Paulo Henrique, sou fisioterapeuta. Gostaria de saber qual o projeto para os jovens que saem das escolas e não têm opção de emprego. Candidato, fique à vontade.
Mais uma vez a questão dos nossos jovens, né? A gente vê que é um tema recorrente e que realmente, se é recorrente, é porque a gente precisa realmente atacar de forma mais incisiva. Eu posso dizer, como um jovem também que saiu de Itiúba para estudar, e quando eu quis voltar para o município para dar a contribuição, infelizmente todas as portas que eu bati, nenhuma delas se abriu, né? O que nós precisamos, como já falei algumas vezes aqui, trabalhar para que se gere oportunidades para a nossa juventude, que muitas vezes o jovem ele estuda, se forma, tem um bom conhecimento, né, mas infelizmente não tem o ponto-chave, a oportunidade de mostrar sua capacidade. Então nós precisamos realmente reconhecer na juventude o seu potencial, a sua capacidade que existe. Os nossos jovens só precisam ser enxergados, né? Eu não tenho dúvidas que um jovem hoje, com o conhecimento que tem, com a facilidade da questão da tecnologia, do uso da tecnologia, ele consegue gerar um maior resultado para a população em termos de serviço prestado do que uma pessoa que não tem esse acesso e não tem essa habilidade com as tecnologias que existem hoje. Então nós precisamos realmente enxergar a juventude nela, o potencial que ela tem, a capacidade, e simplesmente gerar oportunidades, né? E nós iremos buscar isso tanto na questão de enxugar a folha de servidores da prefeitura, porque nós sabemos que tem muitos funcionários fantasma que só ganham, só recebem, mas não trabalham, para que realmente a gente possa, dentro da própria estrutura do município, gerar já algumas oportunidades para que possam ser preenchidas através de concurso público, para que as pessoas que tenham realmente a capacidade, né, possam ocupar essas vagas, e também desenvolver o potencial econômico que nós temos, como já falei anteriormente, desenvolver a agricultura, a pecuária, a pesca, a piscicultura, o potencial turístico, o esporte, a cultura, o lazer, porque tudo isso, todo esse conjunto gera oportunidades. Claro que nós temos e vamos buscar outras alternativas paralelas de repente conseguir até alguma fábrica que possa vir para Itiúba, né, através de incentivos fiscais, que possa gerar oportunidades e possa gerar emprego e renda. Mas o que nós precisamos buscar prioritariamente é desenvolver a fábrica que nós temos, que é esse potencial. É essa fábrica que nós temos que precisamos desenvolver. Podemos buscar outras coisas paralelas? Podemos, mas precisamos prioritariamente desenvolver a fábrica que nós temos. Essa sim, com certeza, podem gerar muitas oportunidades, que muitas vezes elas estão ali à frente das pessoas, e as pessoas só não conseguem enxergar, né, aquelas oportunidades. Então são essas oportunidades que nós vamos buscar desenvolver, né? Além do comércio, para que ele possa desenvolver também a questão do potencial, né, econômico que nós temos, da pecuária, da pesca, da piscicultura, da agricultura e outras atividades como um todo. Cidade em Notícias. Muito bem, estamos aqui na Beleadora FM 104,9 de Itiúba para o Mundo, na entrevista com o candidato a prefeito Josevaldo Alves, do PSD, da coligação Juntos Somos Mais Fortes. E aqui a entrevista com candidatos. Você, amigo ouvinte, que elabora, pergunta para o candidato. Então vamos aqui, de forma de sorteio, você vai fazer a pergunta e o candidato vai responder. Silvana? Quem irá fazer a próxima pergunta será Rafael. Rafael, vamos lá ouvir a pergunta do Rafael. Boa tarde a toda a população itiubense e boa tarde também a todos os candidatos a prefeito de Itiúba. Meu nome é Rafael Carvalho, sou morador do bairro do Alto e atualmente resido em Salvador. Minha pergunta é o seguinte: eu gostaria de saber o que vocês poderiam fazer pelos adolescentes que terminam o segundo grau e não têm condições de fazer uma faculdade ou pagar uma casa em Salvador para morar e estudar. Porque tem muitos adolescentes que têm a vontade de sair de suas casas, de sua cidade, para ir até Salvador, Juazeiro, Petrolina ou Feira fazer faculdade, mas não tem condições de se sustentar e de se manter na cidade. E o que eu vejo, tem muitos adolescentes que têm vontade de seguir um caminho certo, sem estar se envolvendo em drogas e nada, mas não tem nenhuma oportunidade e também
a prefeitura não dá oportunidade a esses adolescentes? Boa tarde a todos. Candidato, fique à vontade para a resposta. Queria agradecer ao meu conterrâneo, Rafael, por essa pergunta. Eu sou uma pessoa que inclusive passou por isso. Eu vim de uma família muito humilde, né, graças a Deus, mas que me ensinaram bons princípios e que apostaram na educação minha. E eu pude aproveitar, né, e agarrar isso com toda a força que eu tinha. Eu fiz curso técnico em Senhor do Bonfim, né, com muita dificuldade, mas consegui me formar. Quis voltar para o meu município, não consegui uma oportunidade aqui no meu município. Resolvi fazer uma faculdade, né, o curso que eu queria de engenharia de pesca, porque queria contribuir com o meu município. Não era porque é um curso que dava retorno financeiro, era porque eu queria obter conhecimento para contribuir com o desenvolvimento do meu município, né. Fui para Paulo Afonso, passei 5 anos lá, estudei com muita dificuldade e sei muito do que o nosso colega Rafael está falando. E vou me ater a um dos pontos, né, que nós temos no nosso plano de governo, que é a questão da implementação de um programa de concessão de apoio financeiro aos estudantes itiubenses que fazem cursos técnicos ou superiores em outros municípios. Então nós vamos ter como organizar um programa de bolsas para esses estudantes que muitas vezes querem, têm o maior desejo de buscar o conhecimento, de buscar a formação, em sua maior parte com o desejo de, ao concluir o curso, retornar para Itiúba para gerar resultados para a nossa população, né? E muitas vezes não tem condições de tornar esse sonho realidade. Então eu tenho isso como compromisso e como meta, se Deus abençoar, que a gente possa chegar lá, de realmente implementar esse programa de bolsas para esses estudantes itiubenses que queiram estudar em outro município, para que eles tenham realmente meios, né, de se manter durante o curso e que eles possam, ao concluir o curso, encontrar as oportunidades necessárias para o seu exercício profissional. E como contrapartida, nós vamos exigir apenas desses itiubenses, e eu tenho certeza que eles irão fazer isso com maior carinho, cuidado e atenção, é que eles possam, nos momentos que estiverem de férias no nosso município, eles possam retribuir essa bolsa de estudos que eles vão receber, né, estagiando dentro do âmbito da própria prefeitura, né, já contribuindo assim com o nosso município, gerando resultado e aplicando o que eles estão adquirindo de conhecimento nesses cursos para o bem do nosso próprio município. Então nós temos essa meta, esse compromisso, não é uma promessa, é um compromisso, né, com essa juventude que tem a vontade de estudar, de buscar o conhecimento, né, e que muitas vezes esbarram nas dificuldades financeiras da família. Nós temos esse compromisso de possibilitar esse sonho de vocês, jovens que querem realmente crescer através da educação, tornar esse sonho realidade. Abelha Dourada FM. Não se perca no tempo, em Itiúba são exatamente 13 horas e 29 minutos. E falamos aqui no apoio cultural de internet da Bahia, Trindade Auto Center, doutora Rebeca Gomes e Lico Cabiricel. Estamos aqui ao vivo entrevistando nos nossos estúdios o candidato a prefeito José Valdo Alves, do partido PSD, com a coligação Juntos Somos Mais Fortes. E lembrando mais uma vez que as perguntas elaboradas são dos ouvintes que encaminharam para a redação desse jornal, gravadas via WhatsApp e também via outro aparelho de gravação. E as perguntas, quem pega é o candidato, o mesmo candidato pega o cidadão, o nome do cidadão está no papel e assim vai a pergunta no ar. Senhora Moraes, qual foi sorteado para fazer a pergunta? Ok, Newton, lembrando que ao todo são 17 perguntas que serão sorteadas, já foram sorteadas com essa, né, que o candidato acabou de pegar, são 13 pessoas já sorteadas. E quem irá fazer a próxima pergunta, pego aqui pelo candidato, é a Dezinha. Dezinha, vamos lá ouvi-la nesse exato momento. Sou Dezinha, moro na Fazenda Lameiro, região esquecida por quem se elege.
se eleito for, eleita for, gostaria de saber qual é o seu projeto para priorizar as pessoas da zona rural. Candidato, fique à vontade. Eu tive a oportunidade de passar em várias localidades do município, dentre elas passei também, né, lá na região do Lameiro. E o que a gente tem de proposta realmente para o município é o que eu já venho fazendo mesmo sem ser político, é de possibilitar o desenvolvimento de projetos que possam fazer com que a pessoa que vive no meio rural possa ter o seu meio de sobrevivência, é fazer com que surjam oportunidades no próprio meio rural, para que a juventude que está lá no meio rural não precise se deslocar em busca de oportunidade em outro lugar, né? E isso é possível porque hoje nós temos muitos meios de conseguir captar recurso, né, para o nosso município. Infelizmente não se consegue captar porque infelizmente não tem o compromisso de quem está no poder. Nós, nesses últimos 4 anos, como voluntário, eu já consegui captar recursos, mais de 1,2 milhão de Itiúba, em projetos que foram executados em parceria com associações do nosso município, né? Mais de 1,2 milhão em 4 anos. Eu não sei se o atual prefeito conseguiu, nos 4 anos como prefeito, captar esse volume de recursos, né? E eu, como cidadão voluntário, já consegui isso em 4 anos. E não fiz pensando na política, não. Fiz com o intuito realmente de buscar ajudar ao próximo, ajudar as comunidades, até porque eu sou filho de agricultores e pescadores, e faço isso com uma missão que eu tenho como pessoa, né? Como profissional, de usar o conhecimento que eu tive a oportunidade de adquirir em benefício da minha população, do povo de Itiúba. Agora, por último mesmo, eu consegui há 3 meses aprovar um projeto para o pessoal da comunidade de Mocego, onde eles vão receber R$234 mil a fundo perdido para implantar um projeto de piscicultura em tanques redes, né? Então são 20 famílias, a proposta já foi aprovada, já vai ser conveniado, e são 20 famílias que vão ter condições de tirar daquela atividade de piscicultura a sua subsistência. Então meu desafio, não só apenas como candidato ou como gestor, se chegar a vir a ganhar a eleição, não é somente implementar políticas de assistencialismo, não. É de realmente possibilitar meios de com que as famílias possam ser autossuficientes, meios pelos quais elas possam produzir algo e com aquilo com que elas produzem realmente terem como manter as suas famílias e obter as suas conquistas. Então hoje nós temos condições de desenvolver, né, projetos que podem realmente contribuir para o desenvolvimento do meio rural, né? Não apenas no desenvolvimento econômico, mas também dando a questão do suporte, na questão da saúde, né, educação de qualidade, a questão das estradas que precisam, né, serem mantidas em perfeitas condições de tráfego, e buscar também, junto a essas comunidades, organizar elas em associações para que a gente possa desenvolver mais parcerias públicos privados com essas associações e comunidades, para realmente fazer com que as políticas públicas cheguem onde deve chegar, que é realmente na população que mais precisa, né, do nosso município. Cidade Notícias. Abelha Dourada FM. Vamos lá com mais uma pergunta. Quem vai elaborá-la? Silvana Moraes. Será Iracema. Iracema, vamos buscar aqui a pergunta da Iracema. Só um instante. Iracema, vamos aqui ouvi-la nesse exato momento. Aqui é Iracema, mais conhecida como Iracema da Barraquinha. Gostaria de saber, se eleito, quais as primeiras providências que irão tomar para ressuscitar Itiúba, para que possamos viver com dignidade e orgulho de ser itiubenses, com deveres, mas também com direitos. Obrigado. Fique à vontade, candidato. Sendo eleito, a primeira coisa que irei fazer é realizar uma auditoria para saber a real situação financeira em que encontra-se o município, né? E identificar possíveis irregularidades que tenham porventura acontecido nesses últimos anos de gestão ou indigestão municipal. E em caso positivo, tomar as providências cabíveis, né, para que as pessoas que porventura tenham cometido qualquer ato ilícito possam realmente pagar pelo que fez e devolver aos cofres públicos o que se utilizou de forma ilícita, né? Para daí então a gente aí sim, né,
colocarmos em prática as nossas propostas, né? Fazendo o planejamento prévio para que a gente possa, todas essas propostas que estão no nosso plano de governo, que foi trabalhado e elaborado com muito carinho para a população itiubense, possam ser colocadas em prática, né? Então, a priori, fazer essa auditoria, né? E daí então nós vamos ter condições sim de fazer muita coisa pelo nosso município, até porque, como eu sempre gosto de colocar para as pessoas onde temos a oportunidade de conversar, que o problema de Itiúba nunca foi falta de recurso público. O problema de Itiúba é a falta de compromisso em aplicar os recursos que chegam. Se nós conseguirmos aplicar cada centavo que entra onde realmente deve ser aplicado, com certeza vamos conseguir trazer muitas conquistas para Itiúba. Isso fora o que a gente pode conseguir, né, de conquistas extras, né, tendo uma equipe realmente capacitada, preparada, que possa buscar, através de projetos, recursos extras que possam trazer melhorias para o nosso município em todas as áreas, desde a questão da saúde, da educação, estradas, do esporte, cultura, lazer, a questão de desenvolver o potencial econômico. Então nós temos como conseguir realmente implementar muitas políticas públicas que vão trazer com certeza muito resultado positivo para a população. Esse é um compromisso que eu tenho. Não é uma promessa como muitos outros grupos fazem, muitas promessas. É um compromisso, é um comprometimento meu de realmente aplicar cada centavo que entrar na prefeitura durante a minha gestão, aonde realmente deve ser aplicado, para que possa ser gerado resultado para a população. Para que a população tenha não apenas, como a nossa amiga colocou aí, os seus deveres exigidos, mas que tenham os seus direitos garantidos, né? É o meu compromisso como gestor, né? De estando lá, ser realmente um servo do povo, né? Um empregado do povo. Até porque todas essas conquistas que nós iremos alcançar, com certeza para Itiúba, não vai ser nenhum favor meu, Josevaldo, para a população, não. Vai ser minha obrigação como gestor. Certamente, ao ganhar a eleição, será para isso que estarei lá, para realmente dar resultado e atender aos anseios da população. Não se perca no tempo, em Itiúba são exatamente 13 horas e 38 minutos. Estamos aqui com o nosso Jornal Cidade Notícias, edição especial, nessa semana, entrevistando os candidatos prefeituráveis de Itiúba para as eleições 2016. A vez agora é do Josevaldo Alves, do PSD, da coligação Juntos Somos Mais Fortes. Silvana Moraes, qual a próxima pergunta? Quem vai elaborá-la? Será a Samara. Samara vai elaborar a pergunta para o candidato Josevaldo Alves. Vamos agora ouvi-la. Olá, sou Samara Santos, moro em Rômulo Campos, sou professora. Fiz o concurso para professor de 2010. Entrei com o mandato de segurança em março de 2014, sendo que a gente tinha a data do vencimento do concurso até 30 de abril, a gente entrou com um mês antes da data do vencimento. Eu gostaria de saber se o novo prefeito ou prefeito de Itiúba vai fazer valer esse mandato de segurança que a gente entrou, né, que a gente deu, ou vai continuar contratando pessoas para os povoados e sede de Itiúba. Candidato, fique à vontade. Essa é uma situação que, chegando lá, nós iremos com certeza estar buscando conhecer a real situação, né? Até porque a gente não tem no momento o conhecimento de como realmente está essa situação desse concurso que foi realizado, de qual os termos desse mandato de segurança que existe. E o que eu posso garantir é o seguinte, que se realmente é algo que é um direito, né, do cidadão, com certeza nós iremos fazer com que esse direito seja realmente efetivado. Até porque nós não temos o interesse de usar a prefeitura como um cabine de emprego, né? Nós queremos utilizar a prefeitura como um instrumento de realmente levar resultado para a população. E com certeza, infelizmente hoje usam muito a questão desses cargos, né, de contratados para
inchar a prefeitura e em busca de manter o apadrinhamento político daquelas pessoas, né? E nós certamente não queremos fazer a política dessa maneira. O que eu preciso e peço à população é só uma oportunidade de em 4 anos mostrar a minha capacidade, o meu compromisso e as minhas boas intenções de realmente mudar essa situação de abandono que o nosso município se encontra. E não tenho interesse nenhum em manter essa politicagem que infelizmente tem, que faz com que pessoas que às vezes passam em concurso, como o caso, né, da colega, não sejam convocadas, enquanto muitos que nem concurso fazem estão lá inchando a prefeitura. Então o que nós temos que buscar é realmente fazer com que a prefeitura seja uma máquina, que seja uma máquina eficiente e uma máquina eficaz. E você busca isso realmente ocupando as vagas que são necessárias para gerar esses resultados, né? E não atrelando isso à politicagem, né? O que eu posso dizer, como já coloquei e reafirmar, é que se realmente essa questão do mandato de segurança demonstra um direito que aquelas pessoas que fizeram esse concurso realmente têm, um direito garantido, com certeza teria o maior prazer em colocar essas pessoas no seu devido lugar, que é assumindo a vaga do concurso que fizeram, né? Até porque, como falei, tenho interesse em manter uma equipe realmente que tenha o mesmo compromisso que eu tenho, que é realmente gerar resultado para a população e resolver os problemas de Itiúba. Não tenho intenção de fazer carreira política, de me eternizar na política itiubense. O que eu quero é só uma oportunidade de realmente arrumar a casa, né, e colocar tudo em ordem, né, e gerar 4 anos de realmente muito resultado positivo para a nossa população. E eu tenho certeza que nesses 4 anos, ao final do mandato, a população certamente irá ficar muito grata pelo que nós iremos conseguir, né, de conquistas para o nosso município, né, trazendo dias melhores para o nosso povo. Cidade em Notícias. Vamos lá, dando sequência à nossa entrevista. Senhora Moraes, qual foi o sorteado? Quem irá fazer a próxima pergunta será a Patrícia. Patrícia, vamos aqui colocar a pergunta da Patrícia nesse exato momento. Boa tarde, ouvintes. Meu nome é Patrícia Pinto da Costa, moro no povoado de Pedra Solta. Eu queria fazer uma pergunta para o futuro prefeito de Itiúba. Na Escola Municipal Augusto Pedreira, consta no mínimo 10 professores concursados, mas nenhum desses estão no seu local de trabalho, ocupando esses lugares professores contratados, que estão sem receber seus salários e assim parando as aulas por tempo indeterminado. No seu governo, qual providência tomará sobre o mesmo? Fique à vontade, candidato, para a resposta de 3 minutos. Esse é um problema que nós precisamos realmente sentar e reavaliar com os profissionais da educação, com os sindicatos, de forma a fazer com que a nossa educação e o nosso corpo de profissionais possa ser realmente utilizado para que possa gerar uma maior eficiência e eficácia na gestão pública, né? E com certeza, como falei já na pergunta anterior, não é do nosso interesse trabalhar através da politicagem de se utilizar de inchar a prefeitura como contratados somente para ter o apadrinhamento político. Nós vamos buscar realmente fazer uma gestão que possa ser uma gestão séria, justa, transparente, ouvindo a população, ouvindo os profissionais da área que realmente sabem quais são os problemas e como solucionar esses problemas, para que realmente a gente tenha condições de gerar esses resultados para a nossa população itiubense. Com relação à questão dos contratados que infelizmente prestam serviços e não recebem os seus salários, infelizmente uma situação que nos deixa muito triste, porque toda pessoa que realmente trabalha, se trabalha porque realmente precisa, né? E eu entendo que deve ser muito difícil para um pai de família ou uma mãe de família, né, trabalhar durante o mês todo e chegar ao final do mês, ter os seus compromissos para honrar e por conta do atraso do salário não ter como honrar esses compromissos. Então, quem trabalha é porque realmente precisa, e a gente tem que realmente possibilitar
arrumar a máquina e fazer uma gestão séria que faça com que nós realmente tenhamos o número necessário de profissionais para executar as atividades que são necessárias para que possa possibilitar essa gestão com eficiência e eficácia, e que seja também um número que a gente possa realmente dar boas condições de trabalho, inclusive, né, mantendo os pagamentos em dias e realmente um salário que realmente possa ser um salário digno, né, da pessoa manter a sua família, possa ser um salário digno de fazer com que essa pessoa tenha realmente uma qualidade de vida que seja gerada em virtude, né, e como consequência desse trabalho que presta à população. Eu digo isso porque eu sou servidor público e eu particularmente, graças a Deus, o órgão que eu trabalho não atrasa o salário, né, no dia certo cai, e isso é muito bom porque faz com que a gente possa realmente ter um planejamento e executar esse planejamento. Quando a gente trabalha, mas não sabe o dia que vai receber, fica difícil manter um planejamento até familiar mesmo. Você às vezes tem filho na escola e quer manter em ordem o pagamento, né, da questão da mensalidade, a questão da saúde. Muitas vezes você passa por um momento ali de doença e às vezes precisando do pagamento e o pagamento atrasa, e aí então assim você realmente precisa manter a máquina funcionando com eficiência, com eficácia, pagando aos servidores em dias e gerando resultado para a população, né, de forma a fazer com que nós tenhamos realmente uma gestão séria, justa e transparente. Não se perca no tempo, em Itiúba são exatamente 13 horas e 47 minutos. 13h47, falamos aqui no apoio cultural de internet da Bahia, Trindade Auto Center e doutora Rebeca Gomes, além do Lico Cabelo e Céu. Estamos aqui com a entrevista com o candidato a prefeito de Itiúba, Josévaldo Alves, do PSD, da coligação Juntos Somos Mais Fortes. E Silvana Moraes, qual foi o sorteado? Kenilton Oliveira, antes de falarmos, né, quem irá fazer a próxima pergunta, lembrando que são 17 perguntas ao todo, já foram feitas 15 perguntas, então essa será a penúltima. E quem irá fazer a próxima pergunta será a Ildenaide. Vamos lá colocar a pergunta da Ildenaide agora no ar. Sou Ildenaide Catarino, presidente da Associação Comercial, e assim farei a minha pergunta ao candidato. A retomada do investimento e do crescimento econômico em Itiúba, como você pretende iniciar esse principal desafio para em 2017? Embora a recuperação da economia dependa em parte da medida adotada pelo governo federal. E assim, como você irá atrair investimento e crescimento econômico para Itiúba? Candidato, fique à vontade. Queria aproveitar para a oportunidade para parabenizar a Nega, como é conhecida, né, da CIAI, pelos trabalhos que ela já vem prestando para o nosso município. É uma colaboradora realmente que se preocupa muito com o nosso município e que já vem fazendo muito para tentar ajudar o nosso município a viver dias melhores. E tenho certeza que ela irá contribuir muito também durante a nossa gestão, com fé em Deus, ao chegarmos lá em 1º de janeiro de 2017. E inicialmente dizer que o primeiro passo que nós vamos dar para buscar solucionar esses problemas que são decorrentes também da crise econômica, mas também, né, da crise que nós vivemos municipal também, não apenas no âmbito federal, mas também a crise que nós vivemos aqui no nosso município internamente, e buscar desenvolver as parcerias que possam realmente alavancar e aquecer, né, o nosso comércio, né? Não só o comércio urbano, mas também o comércio rural. E isso com certeza nós iremos buscar parcerias, inclusive a ACIAI certamente será uma parceira muito forte nesse sentido, de buscar desenvolver cursos de capacitação que possam realmente gerar conhecimento para que as pessoas possam desenvolver melhor o seu negócio, né? Buscar junto também a ACIAI a questão da parceria com o SEBRAE, com outras entidades que possam estar contribuindo para que a gente possa estar desenvolvendo ações que possam fortalecer
o nosso comércio, né? A gente precisa, e aí é um compromisso, não é uma promessa, é um compromisso meu. Infelizmente hoje na estrutura municipal não tem nenhuma secretaria, nenhum departamento que pudesse estar fomentando ou contribuindo com a questão do desenvolvimento do comércio do nosso município. É um compromisso meu, né, de na minha gestão estabelecer dentro da estrutura de governo, né, um espaço onde o comércio possa ter a sua representação, né, possa ter um espaço, né, onde os comerciantes possam discutir e buscar implementar políticas públicas que possam vir ajudar a desenvolver, né, o nosso potencial do nosso comércio. Não apenas o comércio urbano, como já falei, mas também o nosso comércio rural. E Itiúba tem um potencial muito grande de se desenvolver, né, de desenvolver esse potencial econômico que nós temos. E o que precisa é realmente ter uma gestão séria que tenha o compromisso de aplicar os recursos que chegam, né, onde realmente deve ser aplicado, de realmente melhorar a infraestrutura, que consequentemente melhora também o desenvolvimento do nosso comércio, né, buscar também a questão das parcerias para desenvolver esses projetos estruturantes, a exemplo do abatedouro, né, Muito bem, são 13 horas e 52 minutos. Vamos aqui, dando sequência à entrevista do candidato a prefeito Josevaldo Alves, do PSD, da coligação Juntos Somos Mais Fortes. Silvana Moraes, quem foi a pessoa sorteada? Então, Nilton Oliveira, essa será a última pergunta que será respondida pelo candidato. Lembrando que perguntas foram feitas pelos ouvintes, pela população itiubense, em forma de sorteio. Foi feita assim ontem e está sendo feita também com Josevaldo e será feita com os demais. O próprio candidato nos ajuda no sorteio. Quem irá fazer a última pergunta será o Francisco. Vamos lá com a pergunta do Francisco. Boa tarde, meu nome é Francisco, conselheiro tutelar desse município de Itiúba. A minha pergunta é essa. Em Itiúba houve um aumento no número de dependentes químicos nos últimos anos. Porém, não há nenhuma política pública nesse setor. Em seu governo, o que será feito para amenizar esse problema? Fique à vontade, candidato. Para solucionar esse problema, nós precisamos trabalhar de forma integrada. Hoje, a problemática das drogas é uma realidade que assola todo o país e, inclusive, o nosso município de Itiúba, né? E tem chegado, inclusive, aos meios onde a gente, há anos atrás, nem esperava que fosse chegar, né? Que é, inclusive, no meio rural também. E nós precisamos trabalhar de forma integrada, né? Sociedade, poder público, família, igrejas, para possibilitar ações que possam realmente contribuir de forma preventiva e evitar que os jovens eles entrem no mundo das drogas, né? É bem melhor a gente trabalhar, né, de forma preventiva para evitar que o problema aconteça, do que depois de acontecer tentar resolver essa questão. E nós temos como trabalhar essas parcerias, né, e desenvolver um trabalho que possa ajudar esses jovens a realmente não entrarem por esse caminho e também de resgatar os que porventura já tenham entrado. Como é que nós podemos fazer isso? Como eu falei, de forma integrada, trabalhando, né, na questão das escolas, por exemplo, a questão do esporte, né, de incentivar, né, as práticas esportivas, né, na questão da cultura, que nós infelizmente não temos nenhuma política pública desenvolvida aqui no âmbito municipal que possa estar ajudando a desenvolver a nossa cultura, né, a questão da música, que hoje nós temos aí a Filarmônica, né, que tem
prestado um serviço muito importante para o nosso município, para os nossos jovens, né? Queria até aproveitar para parabenizar ao Dr. Egui pelo trabalho que ele faz junto à Filarmônica aqui de Itiúba, né? Juntamente com outros colegas como o Cristiano, né? E outros mais que vêm contribuindo muito, e que com certeza esse trabalho que eles fazem é uma das variáveis que contribui para que os jovens eles não entrem no mundo das drogas, que eles não se sintam atraídos pelo mundo das drogas. E o que nós precisamos é trabalhar de forma integrada, buscando essa parceria entre a comunidade, né, o Conselho Tutelar, as polícias civil, militar, a própria população, né, família, igrejas, e buscar desenvolver ações preventivas, né, prioritariamente, para que a gente possa dar condições para que os jovens tenham, né, o esporte, a cultura, o lazer ao seu alcance, para que eles não se sintam atraídos pelas drogas, e buscar resgatar os que infelizmente já tenham, né, entrado por esse caminho, que é um caminho difícil, que traz dor e sofrimento a muitas pessoas, especialmente aos pais, né, que infelizmente sofrem muito quando vê um filho entrando por esse caminho, né, e que com certeza precisará da ajuda do poder público também para resolver esse problema. Não se perca no tempo, em Itiúba são exatamente 13 horas e 57 minutos. E falamos aqui no apoio cultural de Internet da Bahia, Trindade Auto Center, doutora Rebeca Gomes e Lico Cabelo e Céu. Estamos aqui entrevistando o candidato a prefeito José Valdo Alves, do PSD, da coligação Juntos Somos Mais Fortes. E, Silvana, foram as 17 perguntas. Isso foram feitas as 17 perguntas, todas respondidas pelo candidato Josevaldo, ele que nos ajudou também no sorteio. Como eu já havia frisado, foi feito assim ontem e será feito com os demais. Muito bem, agora a próxima etapa da entrevista são as considerações finais, onde o candidato terá 4 minutos para realizá-la. Vamos aqui preparar o cronômetro, 4 minutos. Muito bem. Candidato, fique à vontade. Bem, nós vimos aí que Itiúba tem diversos problemas, né? E nós temos a solução desses problemas. E a solução desses problemas é o 55, é o Força Jovem. É Josevaldo e Léo do Gago, para realmente renovar essa situação, né? E mudar, né, a situação de abandono que Itiúba se encontra. Foi percebido também, colocado para a população durante esses dias em que estivemos aí na campanha eleitoral, e nós conseguimos mostrar para a população que nós temos o melhor plano de governo para Itiúba. Nós conseguimos mostrar para a população que somos o candidato mais preparado para assumir, né, a gestão em Itiúba, né? Nós temos mostrado para a população, não apenas durante a campanha, mas durante o histórico, que eu sou o candidato que realmente tem compromisso com a população, né? Até porque tenho mostrado isso através das minhas práticas. E o que eu peço para a população itiubense é que avalie, né, o perfil de cada candidato, não apenas o que eles prometem daqui para diante, porque prometer é muito fácil, né? Mas que avalie também o que eles já fizeram pela população daqui para trás, porque para a população é interessante avaliar também isso, né? Porque para uma pessoa que quer realmente contribuir e ajudar ao nosso município, ajudar o povo, ele não precisa esperar ser político para ajudar, não. Cada um de nós pode ajudar de alguma forma. E nesses últimos dias nós temos sendo vítima, né, de artimanhas que infelizmente só nos causam de certa forma um nojo da forma como essas pessoas agem. Inicialmente armaram, né, uma artimanha política para tentar prejudicar nossa candidatura, que
é uma situação muito rasteira. E eu queria aqui colocar para a população que, infelizmente, na política, a gente se depara com situações que nos deixam até triste, né? E eu fui vítima de uma dessas ações, onde montaram uma estratégia e um relatório fraudulento para tentar induzir a justiça ao erro, né? E isso acabou impactando de forma negativa um pouco a nossa campanha, mas nos levantamos e estamos aqui de pé, onde o Ministério Público pediu ao juiz que se retratasse, e isso aconteceu. A juíza eleitoral se retratou da sentença que tinha impugnado a nossa candidatura, né? E como se isso não se bastasse, a gente vê outros grupos aí também espalhando mentiras que nós não iremos mais ser candidatos, que nós iremos apoiar A ou apoiar B. Queria aqui dizer para a população itiubense que isso é uma mentira. Em nenhum momento o Força Jovem cogitou a possibilidade de apoiar A ou B. E isso não é por orgulho não, é porque nós enxergamos que nem A nem B tem projeto para Itiúba. Nós temos, e é por isso que estamos aqui e dizendo para a população itiubense que a solução de todos esses problemas é o 55 no dia 2 de outubro. É votar com consciência, votar em quem realmente tem compromisso com a população, quem realmente está preocupado com o município e que quer dar sua contribuição para tirar o povo desse sofrimento que se encontra. Eu sou Josévaldo do Força Jovem e me comprometo em trazer dias melhores para o nosso município. Me comprometo em realmente fazer uma gestão séria, justa, transparente, que possa dar resultado e tirar o povo desse sofrimento que se encontra. Voto 55 no dia 2 de outubro. Voto Josévaldo e Léo do Gago para renovar e melhorar Itiúba. Não se perca no tempo, em Itiúba são exatamente 14 horas.